o tema sobre a formação cristã, dando continuidade ao tema que nós já falamos na semana passada. Mas o primeiro ponto, assim, e que vale a pena a gente se debruçar sobre isso, é que a formação, ela visa algo essencial, ainda que tenha muitas particularizações, especificações, falar da formação, a essência, e aí é bom ter isso presente na nossa vida espiritual, é dirigir toda a formação que a gente recebe para um ponto fulcral, um ponto que é o de identificar-se com Cristo, com uma pessoa. Não é simplesmente termos uma série de conceitos, uma série de ideias, uma série de aspectos doutrinais ou preceitos, mas nós temos, sobretudo... Seja bem-vindo, Nicolas. Nós já começamos e estamos gravando também no YouTube para passar o link para aquelas pessoas que não conseguiram assistir ou para completar se entram mais tarde. Então nós estamos falando que a formação visa fundamentalmente procurar a Cristo, identificar-se com Cristo. Se faltasse esse aspecto da identificação com Cristo, nós estaremos nos perdendo nos meios, nos perdendo na periferia dos caminhos. A essência é procurar, como dizia São José Maria, encontrar e amar a Cristo. Então esse processo de identificação com Cristo, que está resumido por São Paulo da seguinte maneira, e eu acho que todos nós lembramos, é importante que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa era toda a meta de São Paulo. Não sou eu que vive ou que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa identificação com Cristo que nos faz tão participantes, tão unidos à vida de Cristo, que o nosso percorrer, o nosso andar na terra, as coisas que nós fazemos, somos, pensamos, está imbuído dessa maior ou dessa identificação, maior identificação, porque nós estamos num processo de identificação. Cada um, a seu tempo, vai buscando esse caminho de identificação. E a formação para São José Maria, reafirmando aquilo que a Igreja Católica e a formação cristã visa, sempre chamou a atenção de que nós temos que ser cada vez mais outros Cristos, o próprio Cristo, nesse processo de identificação. Então, não basta ter uma formação que diga muito para a nossa inteligência, mas a nossa vontade anda afastada de Deus. Ou nós captamos uma série de preceitos, mas não fazemos e não assimilamos aquilo por amor e fazemos de uma forma maquinal, de uma forma mecânica, de uma forma automática, sendo que o amor de Deus deve ser uma afirmação da nossa vontade, porque sim, porque nos dá na gana, porque nós queremos para valer fazer a vontade de Deus, porque isso nos faz feliz, e porque nos faz feliz, nos identificamos com essa doutrina. Mas tudo nasce desde lá, desde dentro do coração, e faço por amor, porque se não trabalhasse, não fizesse por amor, de pouco valeria aquilo que estamos fazendo. Um exemplo marcante da experiência que nos dá São José Maria ocorreu bem quando ele era jovem, quando tinha 16, 17 anos de idade, foi em 1918, que ele, ao ver as pegadas de um frade carmelita na neve, na sua terra, que estava nevando fortemente, o fato de ver um carmelita que anda todo ano descalço, e aquilo faz por penitência, e estava essas saídas num tempo tão difícil, não, que praticamente paravam todas as atividades naquela temporada, esse sacerdote carmelita e frade ia distribuir a comunhão para os doentes e para outras pessoas. Ele via que ele fazia aquilo por um espírito de penitência, e foi exatamente aquele sinal de uma pegada na neve, que viu que aquele frade fazia esse sacrifício e oferecia pelas almas, que ele removeu por dentro. Foi ali o ponto de partida para considerar a sua vocação.
Então, formar a inteligência e formar a vontade é uma coisa absolutamente clara para nós, mas também nós temos que orientar o nosso coração, que é o centro da alma do cristão. Do coração é da onde brotam todas as ações, sejam as ações ruins, que nos desorientam, que nos afastam de Deus, que pode ser que exista algum fel no nosso coração, que pinta, mancha absolutamente todas as obras, como uma pessoa soberba, orgulhosa, iracunda, né? Pessoa colérica, que vai manchando as suas ações, por menores que sejam, daquilo que anda, daquilo que permeia, daquilo que invade ou domina o seu próprio coração. Como aquela pessoa que só pensa em si mesmo, só pensa nas suas coisas, só existe um mundo para si. Quando olha para os outros, olha as pessoas como objetos, como utilidades, como meios, e aí temos um grande problema. Então, São José Maria fazia um esforço grande de orientar toda a vida espiritual, toda a sua luta, sem esses sentimentalismos, mas botando o coração. E ele, quando afirmava que a necessidade da formação, nos dizia de se assimilar de coração, com a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a boa vontade, de tal maneira que aquilo brotasse. Quase que espontaneamente, nós sabemos que a virtude cria uma facilidade. Toda vez que nós vamos formando o nosso caráter, adquirindo mais luz por causa da doutrina de Cristo, nós vamos tendo mais luz para dirigir, tomar decisões, como uma autoestrada bem iluminada, bem pavimentada, sem buracos e sem desvios e sem poças, tudo muito bem orientado, com placas de orientação. Como isso dá uma segurança enorme para que a gente transite por ela com segurança e chegue à finalidade, e assim, contentes, com satisfação. E assim acontece com a formação. Uma pessoa bem formada esclarece a sua inteligência, orienta a sua vontade para as coisas de Deus e também o seu afeto, a sua emotividade, o seu coração se dirige para Deus, e assim acontece aquela entrega, aquele fazer as coisas por amor, com, dizia São José Maria, com voluntariedade, não voluntarismo. Voluntarismo seria aferrar-se à nossa própria vontade, uma espécie de luta espartana para ficar bem diante do seu exemplo, da sua força, com enfim, uma contemplação narcisista, egolátrica de si mesmo, da sua própria perfeição. A perfeição cristã não tem nada a ver com esse estilo espartano, mas sim, sobretudo, a santidade está sobretudo em fazer as coisas por amor. E não se trata de fazer coisas mais difíceis a cada dia, a santidade não está nisso, mas fazer pequenas coisas por amor a Deus, e isso é o que vai nos levando à santidade. Então, a formar-se intelectualmente era também, para São José Maria, uma coisa importante. Agora, nós não podemos reduzir a formação à inteligência e vontade, temos que botar o nosso coração, a nossa afetividade, educar o nosso coração para amar a Deus com todo o coração. E o preceito principal de vida cristã, todos nós conhecemos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois Cristo especificado, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todas as tuas forças, com toda a tua vontade, com todo o teu coração. Nós temos que botar todo o nosso ser. Quando dizemos de servir a Deus, a ideia é a seguinte, que o homem, cada um de nós, fomos feitos para amar a Deus. Isto é, para adequar-nos às leis de Deus, que são as leis próprias do bom funcionamento do ser humano, que nos faz felizes. Uma pessoa que não vive uma formação profunda e não adquire o conhecimento, é como se nós tivéssemos um equipamento operando em uma voltagem diferente, corrente diferente, esse aparelho vai estourar, vai se arrebentar. E a mesma coisa acontece conosco se não vivemos os 10 mandamentos, que são de lei natural.
Isso nos ajuda a orientar a nossa vida para o melhor exemplar de nós mesmos, de ser aquilo que Deus nos chamou. Daí está a importância da formação, ser o que tu és chamado, a que tu foste chamado. Essa é a ideia de todos nós, para a busca da santidade. Então é absolutamente central apoiar-se, como decorrência de que Jesus Cristo é o centro da busca da formação. E esse formar não é formatar, é buscar uma adequação através do amor, de identificação de vontades, com uma pessoa que se apaixona pela namorada, pela noiva, pela esposa. E esses atos de amor são atos queridos, desejados e com muita felicidade. Da mesma forma, o amor a Deus deve ser assim. E é preciso apoiar-se naquilo que Deus já nos dá, que é a graça. O que é a graça? É dom de Deus. O que faz a graça? Recebemos no batismo em germe, semente, e pode ir se desenvolvendo ao longo da vida. Quando é que nós perdemos o estado de graça? Com o pecado grave, com o pecado mortal, que nos afasta de Deus, que rompe essa união íntima de filhos de Deus com a Santíssima Trindade. E o que nós temos que fazer? Apoiar-se na graça é buscar o sacramento da confissão de uma forma contrita. A confissão sempre é possível fazê-la com frequência. E toda vez que nós percebemos que cometemos alguma falta grave, buscar rapidamente a confissão, porque nós estamos afastados de Deus. Então é absolutamente central apoiar-se na graça. Tudo depende de Deus. O próprio Cristo dizia aos apóstolos que sem mim nada podeis fazer. Por que diz, sem mim nada podeis fazer? Sem a ajuda de Cristo, a ajuda da graça, nós somos como aquele ramo que a seiva não chega lá. Acho que isso fica bastante claro. Veja um exemplo de São José Maria, estou destacando alguns exemplos de São José Maria, que é o dia 26 de junho é a festa de aniversário de celebração litúrgica da festa de São José Maria, de 26 de junho, o dia do nascimento para a vida eterna, que é o dias natalis, né, o dia da morte. Então, durante a Guerra Civil da Espanha, teve que se esconder em Madrid, ver como a fé dele e apoiar-se na graça levava a se mover dentro de uma guerra civil terrível, que morreram assim milhares e milhares de sacerdotes, milhares, né, de perseguição comunista. E mudava frequentemente de um lugar para outro, porque era perseguido, e mesmo nessas circunstâncias, sendo sacerdote já, vivia a sua vida espiritual com um compromisso sério. E vivia um plano de vida espiritual, nós vamos abordar isso, que é um plano de identificação com Cristo. Buscar o estudo, a leitura do Evangelho, uma leitura espiritual. Essa deve ser a nossa atitude bastante identificada com o Senhor. Então, o que é preciso, dizia ele muitas vezes, que era preciso nós deixarmos-nos lapidar, deixarmos-nos fazer, moldar, através da ação do Espírito Santo, como o barro nas mãos do oleiro. Essa imagem do barro nas mãos do oleiro é uma imagem do Antigo Testamento, que ele usava muito. Então, por isso, nós podemos pensar que a formação nos ajuda a configurar-nos com Cristo e, amorosamente, fruto da nossa liberdade, e a liberdade está, sobretudo, veja, escolher o melhor. Uma pessoa que escolhe o pior, no sentido escolhe o pecado, escolhe a preguiça, acaba sendo escravo da sua própria paixão, a preguiça, a ira, o orgulho. Uma pessoa que sempre age de acordo com os seus egoísmos, e a sua ira ou a sua inveja, são pessoas que vão cevando, vão desenvolvendo uma natureza viciada. E o vício, como uma pessoa que vai se deixando levar pela preguiça, pela inação, pela falta de iniciativa, essa pessoa vai tendo uma capacidade vital de realização de coisas cada vez menor. Por isso que uma pessoa que bota na sua vida a diligência, o espírito de iniciativa, o amor em fazer as coisas, vence a preguiça, e ao vencer a preguiça, ele procura a verdade da sua vida,
que é o melhor. O bem é fazer, faz o que deves, está no que fazes. Nisso está a santidade. E toda vez que nós nos aderimos à vontade de Deus, nos tornamos livres. Por isso que a verdade nos liberta. A verdade sobre o nosso ser não está no egoísmo, não está na soberba, não está na vaidade, não está na ira, né? Não está na preguiça, mas está, sobretudo, na iniciativa para identificar a nossa vontade com a vontade de Deus. E Deus é suma bondade, então orientarmos tudo isso para essa identificação com o Senhor. Passando para outro ponto, que vejo assim importante agora destacar, o São José Maria considerava a modo didático, a modo para facilitar a orientação das pessoas no acompanhamento espiritual, na direção espiritual, porque ele exercia assim de uma forma extensa e com muitíssima gente, uma direção espiritual profunda e eficaz, orientações de vida espiritual. Todos nós podemos ter uma orientação, seja com um sacerdote e também pode ser com uma pessoa corrente, um leigo, né? Não clérigo, também não religioso no sentido, não precisa ser um frade ou um padre, pode ser uma pessoa também que tenha conhecimentos, uma pessoa que tem um pouco mais de caminhada na vida cristã, pode dar orientações, como um bom estudante, pode dar dicas muito boas nas disciplinas onde ele se aperfeiçoou. Falava de 5 aspectos da formação que eu queria ilustrar para que a gente também procure desenvolver esses aspectos da formação que o Opus Dei nos dá em abundância. Uma boa parte dessa formação podemos receber nos meios de formação da obra, como esse que nós estamos tendo hoje, que é uma palestra mensal ou quinzenal, e que procuramos dar uma doutrina tanto para a inteligência, estimulando a nossa vontade e preparando também a afeição. Veja, quando nós nos afeiçoamos por uma determinada ação, por isso uma pessoa que lê, por exemplo, Dostoiévski, Crime e Castigo, ou lê uma literatura dessas boas e considera o bem, considera os problemas de consciência, essa pessoa vai se afeiçoando às boas ações. E por isso há uma capacidade transformadora também da boa literatura. Então, São José Maria estruturava a formação em 5 dimensões. Eu vou tentar falar aqui de cabeça, senão dou uma olhada. Uma primeira que ele colocava assim como porta de entrada é a formação humana. O que ele entendia por formação humana? É bom anotar essa coisa, formação humana. Se trata das virtudes humanas, das boas qualidades. Porque ele dizia o seguinte, como é que uma pessoa que descuida dessas virtudes mais básicas, como é a pontualidade, como é a veracidade, como é a justiça, como é a prudência, como é a castidade, a santa pureza. Uma pessoa que descuida essas virtudes, que são virtudes que um pagão pode ter, que uma pessoa, enfim, que não católica pode ter, não católica ou não cristã. Essas virtudes, como da lealdade, do cumprimento do dever, de acabar bem as coisas, de fazer as coisas por amor, como é que pode ser um bom cristão uma pessoa que é descuidada das virtudes mais básicas? Seria, dizia ele, como uma pessoa, falando de uma senhora, que não usa um colar sem as roupas, junto com as roupas de baixo, sem a roupa. Estão vindo mais uma pessoa para nos assistir aqui. Já começamos, estamos mais ou menos no meio da palestra, sendo gravada, viu, Leopoldo? Gravada em vídeo, vou postar no YouTube, depois vocês podem ver. Então nós estamos falando das virtudes, não pode ser uma vestimenta externa, botar o colar nas roupas, só tendo as roupas de baixo. Uma pessoa bota uma gravata pendurada com uma roupa, só as roupas de esporte. Então, isso não... É preciso desenvolver as nossas virtudes, o nosso caráter. Por isso que o primeiro capítulo do livro Caminho abre com um monte de pontos de análise, de reflexão. Está lá, caráter, são as virtudes. Que sejamos almas rijas, almas fortes, almas disciplinadas,
pessoas que têm uma fortaleza humana para conquistar metas árduas, bens árduos, como um estudante que é um bom estudante e estuda. Porque se o estudante quer a sua tarefa de santificação não estuda, então, sendo um mau estudante, não pode se santificar também. Então, formação humana, a formação espiritual, que se trata de viver a vida de trato com Deus, da vida de piedade, que a gente chama, a formação doutrinal religiosa, o estudo do catecismo, ou os ensinamentos católicos, de procurar ler sobre o magistério da igreja. Então nós já temos aí há dois aspectos que complementam essa formação, que nos dá orientação, é a formação voltada para a ajuda dos outros, que é a formação apostólica, a missão apostólica, e a quinta é o cuidado pela formação cultural, profissional, porque a profissão, o trabalho, no caso de uma pessoa que só estuda, a sua profissão é estudante, é aquele que Deus espera que ele se santifique nas horas das aulas e também nas horas de estudos pessoais. Então todos nós podemos adquirir essa melhoria através desses aspectos da formação. Repetindo, a formação do caráter, então formação humana, das virtudes humanas, a formação relativa à vida de piedade, então a formação espiritual, depois a formação relativa à doutrinal religiosa, o estudo de doutrina, e aqui eu destaco do estudo de doutrina, por causa do trabalho de formação em Belém, nós gravamos todo um curso, e está no meu canal do YouTube, 40 aulas dos resumos da doutrina católica. E esse resumo da doutrina católica tem o vídeo e tem os textos no site do opusdei.org. Vale a pena a gente se debruçar sobre isso. E as outras duas é a formação apostólica e a formação profissional. Esses 5 aspectos nós temos um estímulo muito grande através dos meios de formação da obra. Por isso é importante a gente regularizar a assistência desses meios de formação, porque nos dão diretrizes, é como se fossem as luzes de um aeroporto que estão ali acesas ou estão piscando na reta de chegada do avião, para que a gente tenha sempre um pouso seguro, confortável. E quando digo pouso, é esse encaminhamento da nossa vida até o estar com Deus na vida eterna. Importante na formação é a aquisição, então, de uma maior identificação com Cristo e que supõe a prática das virtudes, começando por 7 virtudes. 3 são teologais, 4 são cardeais, que nós já estudamos no catecismo, a gente recorda. A fé, a esperança e a caridade, nós a recebemos a modo de semente pelo batismo e pode se desenvolver ao longo da nossa vida. E quem dá o crescimento é Deus. Mas nós podemos aprofundar a nossa fé. Não podemos ter uma fé fraca, deliquescente, pobre, não? Com poucos argumentos, com pouco fundamento, muito frágil. Então é preciso investir em estudo da doutrina e também ter confiança em Deus, abandonar-se em Deus, aplicar-se a ter uma vida de fé profunda. A esperança, que a fé é fundamento das coisas que se esperam. Uma pessoa que não tem fé que um ônibus vai chegar no ponto de ônibus, não espera e vai buscar outro. Então é preciso ter uma fé forte para esperar em Deus. Esse sentido da esperança teologal é importante para nós. E a caridade, que é o amor de Deus. Nós, quando formos para o céu, deixam de ser necessárias a fé e a esperança, porque as 2 primeiras são virtudes do itinerante, daquele que está a caminho, que ainda não chegou. E na vida eterna, o que fica é o esplendor da caridade, da posse definitiva de Deus por toda a eternidade, em plena felicidade. Outras 4 virtudes que nós temos que desenvolver, que são as virtudes cardeais, se chamam também virtudes morais. E nós, com a ajuda da graça,
podemos viver elas como filhos de Deus. Olha lá, viver cada uma delas como filhos de Deus. Que virtudes são essas? Vamos tentar lembrar. Prudência ou sabedoria. A pessoa que toma boas decisões de acordo com a lei de Deus e com a graça divina, instruindo a sua inteligência, buscando o conselho para viver segundo o Evangelho. Prudência. Justiça, que é a força, a virtude que nos leva a dar a cada pessoa, a cada um, que é devido. A Deus, aos pais, aos amigos, aos colegas, enfim, à sociedade, às autoridades, dar a cada um o que lhe corresponde. A Deus, como nunca podemos ficar quites, assim como nunca podemos ficar quites com os nossos pais, porque sempre recebemos muito mais do que podemos dar, o que resta com relação a Deus, aos pais e pessoas que nos ajudaram muitíssimo durante a vida, não? Porque os pais nos deram a vida, nos resta a piedade filial, um ato de coração que nos inclina a uma veneração profunda. Não é? E no caso de Deus, é saber louvar, adorar, agradecer tantas dádivas e tantos dons de Deus. Bom, então nós temos aí as 4 virtudes cardeais. A prudência, depois a justiça, já falamos, dar a cada um que corresponde. Depois, a temperança, que é regular, harmonizar as nossas paixões, as nossas tendências afetivas, sentimentos, sensações, que a regra do jogo para nós não é porque nós sentimos prazer que vamos fazer tudo que nos traz prazer. Bom, se uma pessoa tivesse prazer em esganar o outro, nós temos que reprimir, enfim, orientar esse desejo de esganar alguém para, enfim, sair desse pecado, não é? Então, os impulsos sensíveis ou impulsos emocionais ou passionais têm que ser harmonizados com a nossa natureza. Daí está a necessidade de viver a temperança, que é a firmeza para ter sob domínio, sob harmonia, esses movimentos das nossas paixões, emoções, sensibilidade. E a 4ª virtude cardeal, são cardeais porque são eixos por onde podem girar todas as outras virtudes, que é a virtude, nós falamos da temperança, e a virtude da fortaleza, que é a capacidade de empreender para a conquista da virtude, da santidade, a busca de bens árduos, ou então também outro campo. A fortaleza se dirige em 2 campos. Atos que supõem sair de uma condição mais cômoda para uma condição mais difícil, porque queremos conquistar as virtudes, queremos conquistar um título, queremos conquistar aquela profissão, ou aquele trabalho profissional, ou aquelas virtudes que custam mais. Então, uma pessoa que acorda no horário, acorda mais cedo, estuda as horas que tem que estudar, vai se disciplinando, vai adquirindo a virtude da ordem, da disciplina, da constância e da fortaleza, porque empreende coisas difíceis. Se faz por amor a Deus, vai crescendo em santidade, porque se não faz por amor a Deus, está engordando o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade, enfim, o seu egoísmo. E também pode resistir. A fortaleza nos leva a resistir aquelas dificuldades, problemas, perigos que se colocam como obstáculo para conquistar a virtude, para conquistar o amor de Deus, para viver o bem viver, que é viver as virtudes. 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Como é que adquirimos essas virtudes? Como é que adquirimos uma fé robusta, uma esperança determinada, uma caridade que é vibrante? Através de correspondência à graça de Deus, buscá-la através do sacramento da confissão, da comunhão e da nossa luta pessoal, que é corresponder à graça de Deus. E para isso nós precisamos formação. E a boa formação exige de nós uma tomada de decisão. O que é preciso fazer? Ter um plano de vida espiritual, que é algo concreto, organizado, uma série de práticas de vida cristã, como é uma leitura espiritual, como é a leitura do Novo Testamento, como é um tempo de oração mental, ou como que é um trabalho
rezar o terço, como é a assistência de meios de formação que nos levam a esclarecer e fortalecer nossa vida espiritual. Então, o plano de vida espiritual, São José Maria propunha algumas práticas diárias. Ele propunha oração mental, leitura espiritual, o exame de consciência, tarefa diária que qualquer pessoa que tem qualquer negócio faz um pequeno balanço de lucros e perdas e vendo o que tem que fazer para melhorar. Nós podemos fazer todos os dias um breve exame de consciência de 2, 3 minutos. O que eu fiz de bom? E agradecer. O que fiz de ruim? O que me afastou de Deus? Fazer um ato de contrição, pedir perdão a Deus e formular um propósito de mudança para o dia seguinte. Além dessa exame de consciência, a comunhão da Eucaristia frequente, a confissão regular, o terço, uma visita ao Santíssimo Sacramento, passar em alguma igreja para falar com... Olha, Deus está presente no sacrário. E está ali, é Jesus Cristo presente, corpo, sangue, alma e divindade. Pois olha, vamos cair na real. Lá, Cristo está presente. Pois está Deus presente. Pois não podemos ir lá, falar com Ele, contar as nossas coisas. Então nós temos aí, ter um plano de vida e cumpri-lo é uma coisa muitíssimo grande, muito importante. Veja lá um exemplo do São José Maria, que estou destacando, pela proximidade do dia 26 de junho, aniversário do falecimento de São José Maria, que se celebra a festa do santo, né? Então, mesmo nos momentos mais atarefados, ele não deixava as suas práticas de piedade. Estando em Roma, com compromissos importantes no Vaticano, trabalhos relativos à expansão da obra, que se expandiu pelo mundo inteiro em um montão de cidades, o governo da obra, era fiel a esse plano de vida, enfim, ao oferecimento do dia, ao rezo do terço, à celebração da Santa Missa, à ação de graças, leitura espiritual, enfim, todo esse plano de vida. E quando sofria a diabetes, ele passou 10 anos com uma diabetes gravíssima, a ponto de não saber se ia viver no dia seguinte, dores constantes de cabeça, dores nos rins, oferecia essas limitações com serenidade e quase ninguém percebia, só as pessoas mais íntimas, que sabiam dessa dificuldade. Mas São José Maria passou muitíssimos anos com essa problemática de doença, a ponto de que não vivia isso aí, não sei se terei o dia seguinte, não? Vivia assim, intensamente, cada dia. Quando sofria diabetes, dores nos rins, oferecia suas limitações com serenidade, sem deixar de cumprir o seu plano de vida espiritual. Então, o amor de Deus, colocado no coração, impulsionava, mesmo nas limitações de doença, de idade, o que for em nós. Nós temos que pôr também amor de Deus no dia a dia e começar a ter um plano de vida regular, todos os dias, levantar no horário, viver um minuto heróico, não ser uma pessoa um pouco mole para acordar, porque se perdemos essa primeira batalha, temos uma moral baixa para lutar no vencimento de tantas batalhas ao longo do dia. E os meios de formação da obra estão à disposição. Mesmo que a gente tenha uma limitação em Manaus, nós podemos nos organizar muito bem, não é? As palestras mensais, um círculo, um dia de recolhimento, enfim, e o plano de vida espiritual que cada um pode fazer. Pois se alguém tiver dúvida de como fazer o plano de vida espiritual, estou à disposição para uma conversa aí mais pessoal, porque isso pode ajudar a dar esses primeiros passos no plano de vida espiritual. No início da obra, o São José Maria ele mesmo dirigia esses círculos de estudantes universitários, e o primeiro começou, depois de ter convidado muitos estudantes, porque ele lidava muito com universitários também, então vieram apenas 3. Então foi realmente um círculo, o primeiro círculo que se fala de estudantes universitários, tiveram 3 pessoas. E aqui nós temos, enfim, parece que há uma coincidência, estamos eu e mais 3, não é? Então temos aí quase que uma repetição. E a obra simplesmente
nasceu assim, com 4 ou 3 gatos pingados. E nós não podemos ver, quer dizer, o tamanho de uma árvore ou de uma obra pelo tamanho da semente. Se for pensar isso, a mostarda, que é a menor das sementes, é que dá um arbusto, que é uma árvore, né? Então nós temos que ser muito constantes na nossa formação e Deus está nos esperando no trabalho bem feito. Para quem só estuda, o estudo tem que ser uma coisa tão séria, mas tão séria, porque Deus nos espera no laboratório, no escritório, na sala de aula, ao fazer as nossas tarefas, o estudo habitual e também crescer nessa correspondência à graça, vivendo os sacramentos. A Santa Missa, por suposto, Santa Missa no domingo como obrigação importante para nos unirmos ao próprio Cristo. E a conclusão é que a formação é um processo integral, não pode ser pedaço só, deve ser contínua também. Uma formação não pode parar, tem que ser continuada. Um plano de vida é para sempre, não? E para identificar-se com Cristo, para viver essas virtudes. Veja, se eu conheço melhor a virtude da prudência, ou da temperança, ou da castidade, ou o espírito apostólico, quanto mais conhecimento nos ajuda a ter luz para a prática e para a ação. As circunstâncias, no meio do mundo, das atividades, da vida familiar, da relação com os amigos, não são impedimento para nós avançarmos, crescermos na nossa vida espiritual. A gente termina por aqui, fica agora para um bate-papo, para algumas observações e talvez também para esclarecimentos, para bater um papo também sobre essa coisa do plano de vida espiritual. Eu vou parar de gravar aqui.